Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite. Agora já é noite na nossa rede Boa Nova de rádio, na TV Mundo Maior, para o Plantão do Evangelho no Lar. Esse é um momento bacana. Estudo de um livro que a gente tem geralmente ali de cabeceira, né? Quando a gente fala tem um livro de cabeceira, é o Evangelho sempre, porque é uma boa leitura, né? Antes da gente dormir, descansar o corpo físico, sabe lá por onde vamos, né? Não a passeio, quase sempre a trabalho, eu acho, mas de alguma forma estamos aí, né? Mas relaxados, podemos ser convocados a alguma tarefa naquele momento, e nem sempre tão longe, né? Às vezes é dentro do nosso lar, tão próximo de nós mesmos ali. Eu estou aqui com Raquel Bachega, que hoje é a comunicadora que vai participar do Plantão do Evangelho no Lar. Boa tarde, Raquel. Olá, querido Alexandre, pessoal da técnica, da rádio, da TV e a todos que darão o prazer da doce companhia aqui nesse Plantão do Evangelho. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bem. Quem tem Evangelho acompanha já já. A gente vai, né, depois da prece, a gente já vai começar a conversar sobre ele. E, enquanto isso, também deixo a dica para que, quando você desejar, ouvinte, telespectador, possa ir até o site mundomaior.com.br. Lá você encontra todos os livros de Allan Kardec, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Raquel, você ora para a gente iniciar o nosso plantão? Claro, vamos lá. Nós vamos pedindo que esse encontro no Evangelho com o nosso coração e lá encontrando o coração do nosso Criador é um momento muito especial e talvez o mais desafiador dos nossos momentos, porque a cabeça ela quer comandar muitas vezes o nosso espírito na celeridade de uma velocidade que às vezes nos deixa incomodados, perturbados, ansiosos. Então esse é um momento inclusive de preparação da nossa mente, do nosso coração, manejando a nossa respiração, a respiração do nosso corpo físico com mais tranquilidade. Nós vamos respirando profundamente para nesse encontro com o Criador através do fluido vital que nos acompanha, que permeia tudo e todos, sentindo Deus dentro de nós, entrando na nossa casa. E por isso mesmo, nas nossas rogativas dessa noite, nós vamos humildemente, com muito carinho, rogando ao Criador que possamos contar com seu doce olhar por nós, neste plantão do Evangelho que se inicia. Dizendo assim: Senhor Criador de tudo e de todos, de todas as energias, do belo, das flores, das cores, de todos os aromas, que nesta noite possamos sentir ainda mais forte a sua presença no nosso lar, no nosso coração, diante dos nossos olhos, materiais físicos e espirituais, para renovarmos a nossa fé com as palavras que são sementes de luz que serão ditas no plantão do Evangelho desta noite. Por isso, Senhor, na certeza de que o Senhor já está, sempre esteve, sempre estará no meio de nós, pedimos permissão para iniciar o Evangelho e que ao final deste programa, todas as nossas dores, os nossos anseios, as nossas preocupações sejam amenizadas, que seja mais forte a sua presença em nosso coração. E assim possamos sair deste programa nesta noite muito mais tranquilos, fortalecidos e renovados na nossa fé. Assim, nós começamos os nossos estudos na certeza de que fomos ouvidos, sob o olhar manso e pacífico do nosso Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, e de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Esse é o início do nosso Evangelho, assim como a gente faz em casa, né? Inicia com essa harmonização, e nós aqui vamos trazer hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho um outro que hoje eu peguei esse aqui, ó, este Evangelho da editora Chico Xavier,
né? É tradução do José Reis Chaves, querido, um grande abraço. E, inclusive, aí eu abri aqui, eu vi a dedicatória 29/11/2013, quase na data que, né, de 29, que ele me presenteou quando esteve na Rádio Boa Nova. O nosso tema hoje, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres do espírito, mas lá no item 3, que é o subtítulo Todo aquele que se eleva será rebaixado. Poxa, aí já dá uma reflexão, hein? Será que eu quero, né? O que seria esse elevar, né? Será que se eu crescer muito na vida, espiritualmente, profissionalmente, eu vou ser rebaixado? Não, nós vamos entender agora sobre essa questão do Evangelho, nosso querido Allan Kardec. Vou começar aqui com a leitura. E deixa eu falar para você dos contatos para você participar. Inclusive, no Facebook da TV Mundo Maior, lá você também, se desejar, comenta sobre o Evangelho que nós vamos conversar hoje. O nosso telefone é o 0800 979 50 11. Tem o nosso WhatsApp, que é o 99643 3827. 99643 3827. E como eu disse, lá no Face da TV Mundo Maior. Aqui, vou começando aqui. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse instante, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando um menino, colocou-o entre eles e lhes disse: em verdade, eu vos digo que se vós não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, vós não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Isso está em Mateus 18, de 1-5. Poxa, e eu ali na introdução, né? Claro que eu falei de uma maneira trazendo para os dias de hoje, mas aqui está, né? Aliás, o Evangelho ele é sempre atual, né, Raquel? Sim, o Evangelho, na época que foi escrito, na época de Jesus, e acho que em relação à humanidade até que se cumpra, né, o que o Evangelho diz, que o propósito de Cristo, que ele veio cumprir a lei, por assim dizer, ele veio mostrar como se faz, ele vai continuar sendo atual, né, Alexandre? E o mais interessante é que ele sempre mostra um caminho de amor, um caminho de equilíbrio, um caminho de luz para o espírito, né? Que muitas vezes mergulhado no que a gente sempre fala na doutrina, no orgulho, né? Na cegueira do orgulho, na fogueira das vaidades, do ego, ele deixa de ver o que é importante, ele distorce a visão dele, ele entra numa nuvem muito escura e não consegue ver muito adiante do próprio nariz, né? Ele não vê a 5 passos adiante, ele já não consegue ver mais nada. Então, o Cristo ele veio reacender essa chama, né? Essa luz diante dos nossos caminhos, para a gente ver que existe muito mais vida do que a gente acha que nós estamos vivendo, né? A começar por essa simplicidade tão gostosa de sentir que Jesus propõe, né? Ele ele faz as coisas parecerem tão mais fáceis do que elas são, ou do que a gente faz ficar, né? Porque a gente, às vezes pesa muito o nosso dia, às vezes a gente aumenta o tamanho dos problemas, aí vem Cristo e fala, gente, não é nada disso. Para com isso, olha como é mais simples. E ele resolve assim, como num passo de mágica. E aí a gente fala, mas como assim? Não pode ser tão simples, né? O ser humano naquela época, inclusive, que ainda não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, no sentido de tecnologia, esclarecimento, informação na palma da mão, ainda era mais difícil entender. E Jesus falando por parábolas, né? Ele traz os seus conhecimentos mesmo assim. Mas quem conseguiu entrar nessa simplicidade, na sintonia do é tudo muito fácil, eu acho que teve ali, nossa, lições realmente para a eternidade, né? Imagina, né, a gente ali ouvindo naquela época, mesmo sem ter muito conhecimento, mas pelo menos sentir a vibração dessas verdades, dessa simplicidade de paz no coração. Eu acho que quem carregou aquela época, ouviu Jesus falar, não apagou isso do espírito, né? Carregou pela eternidade esse sentimento. Se erra, se acerta, os humanos sempre são assim. A gente vai acertar e errar ao longo do caminho, mas eu imagino como deve ter sido gostoso ouvir essa simplicidade, né? Exatamente, né? Aqueles que tiveram os ouvidos de ouvir
interiorizaram e transformaram-se a partir daquele momento, né? É, e essa questão da criança, né, dessa simplicidade, dessa humildade, eu sempre, como trago para a atualidade, eu vejo no nosso trabalho, nosso trabalho, digo nós espíritas, né, nessa jornada na divulgação da doutrina, que nós sempre temos que estar atentos, né? Porque às vezes a gente começa naquela simplicidade, eu vou chegando, sempre bem humilde, de repente a gente vai se sentindo confortável dentro da tarefa e em determinado momento pode acontecer de que, opa, eu vou me achar muito maior do que a própria doutrina, né? Que a própria tarefa que nos foi incumbida. Então, se nós lembrarmos dessa passagem, da simplicidade da criança, porque olhando para uma criança, ela fala assim, como ser igual a essa criança? Não sabe nada, não é? Já tenho conhecimento, eu vou me rebaixar à ignorância, ao que... Né? Como ignorar o que eu já sei? Né? E o conhecimento, ele vem para agregar no nosso dia a dia, né? Na nossa jornada. Essa questão da criança, ela é muito importante para nós nos analisarmos, até daquela pureza que a gente pode ter perdido, né? Deixado no meio do caminho. E olha, eu creio que ela sempre será muito bem-vinda em nossa trajetória. Independente da idade física que nós tenhamos, ela vai ser muito importante para nós, né, Raquel? E a própria evolução, ela se encarrega realmente de colocar tudo no lugar, né, Alexandre? Isso que é incrível. Eu estava pensando no tema Exato. de hoje e olhar a própria evolução da nossa história, história mundial mesmo, de governos, de impérios, que cresceram, caíram, achando que eram perenes, que eram eternos, né? E aí a gente vê na Exato. história governos serem derrubados, imperadores sendo Uhum. derrubados, enfim. E aí você vê, você imagina como deve ficar um espírito que foi muito orgulhoso, né, em nome da própria vaidade, em nome do poder, como que ele deve ter se sustentado na espiritualidade, no choque de consciência, quando ele enxergou que a vida espiritual ela não é exatamente como aquela que ele viveu na Terra, né? Em que o título ficou para trás, os tesouros ficaram para trás, como mais lá na frente o Evangelho também vai dizer, e tudo que ele levou foi um vazio existencial por não ter vivido a vida verdadeira. Então, o choque de consciência para quem... Vamos trazer para o português do dia de hoje, como você fala, né? Quem se acha muito deve sofrer demais quando desencarna, Nossa, pois porque é. o choque de consciência deve ser terrível. E como eu comecei a falar aqui, que eu vejo a história colocando, o tempo coloca tudo no lugar, é incrível, a evolução faz isso. E aí você vê também hoje a gente não achando mais legal pessoas que se acham muito, né? Nunca foi legal, nunca foi bonito. É que na nossa Uhum. sociedade um tempo atrás era até questão de status, né? Você aparecer com uma pompa, os holofotes em cima, toda aquela coisa. Hoje você vê que a coisa vem se modificando e se ressignificando até o conceito de fama, né? De poder. E que bom que a gente está evoluindo para esse novo conceito, né? De que, olha, como Emmanuel diz, não queira estar no estandarte, nos holofotes da vida, porque você realmente não sabe os escândalos internos, os conflitos internos que essas pessoas passam fora dos holofotes. Né? Então, é Exato. realmente interessante ver esse movimento acontecer. Que bom que a gente está aqui podendo presenciar isso para, mais uma vez, lembrar que a vida futura ela é mais simples do que a gente aprendeu, né? Aqui na Terra, né? Até agora, né, Alexandre? Exatamente. Muitos lá atrás não tinham conhecimento da vida futura, dessa vida, né, que é a verdadeira, mas ainda assim, aqueles que não caíram os seus títulos naquela época, é, um dia cairia a vida física, né? Um dia ela ficaria aqui, o corpo físico. Então, assim, de qualquer forma, em algum momento nós vamos, como disse a Raquel, nos encontrar com a nossa realidade, a nossa consciência, e aí a gente vai se sentir, cadê meu ouro? Onde está minha linda roupa? E a gente chega lá, tão simples, tal qual a criança que gosta de brincar ali, ó, sem roupa, ou vai crescendo, põe uma roupa, menino, pelo menos uma camiseta, né? E aí a gente vai chegar certamente sem esse brilho que nós nos demos, né? Diz Raul Teixeira, que nós nos damos, às vezes, colocamos muita purpurina em nós, né? E isso é tudo superficial. Um banho já vai tudo embora. Um banho de realidade vai tudo embora.
Deixa eu falar dos amigos participando aqui, sempre temos aqui os nossos ouvintes. Boa noite, plantão do Evangelho no Lar, aqui Geraldo e Lucélia de Itanhaém, gosto de Itanhaém. Também tem a Ângela Freitas de Mundo Novo, na Bahia. Beijo, Bahia. Comi acarajé hoje, gente. Não ia falar, mas eu comi. Então, Só para me fazer vontade, né? Porque gente, a criatura que adora essas olha, você fala assim. Fazia umas 3 vidas que eu não degustava, mas, enfim, papai era baiano, né? Então, de vez em quando, a gente tem que fazer essa lembrança, né? Trazer essa lembrança tão boa. Também conosco aqui, a Lia Márcia de Araraquara. Boa noite, amigos. Estou tão feliz, pois hoje vou ser bisavó. Muita luz, grata. Que bom, estamos falando de criança. Olha a criança chegando aí. Bisavó, hein? Parabéns. Araraquara em festa, né? E também aqui, também de Araraquara. Olha, mais um aqui participando. Bendito Evangelho no Lar. Estou aqui emocionada. Como fico todos os dias. Não perco um só programa. Tenho 81 anos e essa TV é minha companhia. Grande beijo a todos. Nair Penteado, Guilherme de Araraquara. Lia e Nair, será que se conhecem a Araraquara, hein? Olha aí. O Luiz de Santo André também com a gente. Boa noite, Alexandre e Raquel. Eu estou aqui ligado no Evangelho no Lar. Jesus falava, ele até faz uma pergunta, Raquel. Jesus falava das crianças, ele se referia à nossa criança interior também? Nossa, que pergunta muito boa, muito bacana, né? A gente tem que contextualizar isso para tentar não deixar nada de fora, Luiz. Quando você falou da criança interior, me fez lembrar da nossa essência, né? Onde o Alexandre até falou, onde nós somos mais puros, né? Mais ingênuos, mas não uma ingenuidade boba, fútil, superficial. Não, é uma ingenuidade de alma, onde a gente se mostra para o mundo como a gente não fica colocando máscaras, não cria personagens, né? Onde o simples é verdadeiro, onde o verdadeiro traz saúde, traz alegria, traz felicidade. Então, uma das coisas que eu sempre ouvi palestrantes, né, que aqueles que sabem mais, que estão na estrada já do espiritismo, eles sempre falaram assim, que essa criança vem dessa pureza de coração, né? Quando Jesus se retrata ao Luiz, ao Alexandre, à Raquel, é como se ele dissesse assim, olha, vem para mim como criança, vem para mim como você é de verdade, joga fora essa máscara, não precisa mostrar para mim quem você não é, porque eu sei quem você é. E quem você é agora, que não parece nem de longe como você é como essência, só está te fazendo sofrer. Então, desarma, sinta paz, vem para mim que é mais simples. Vem como criança, portanto. Né? E também a criança, eu falo, né, Alexandre, quem dera se nós tivéssemos nos governos conselheiros infantis, né? Eu acho que o melhor conselheiro de um rei, de um presidente, de um parlamentar, o que seja, são as crianças. Porque que capacidade de resolver as coisas com inteligência de um jeito simples, né? Do jeito mais simples possível. É onde as coisas costumam dar certo, é que a gente não ouve essa sabedoria que eles têm. Porque são espíritos, a gente sabe, na roda das vidas traz toda a bagagem hereditária, né, de si mesmo, das construções. O Emmanuel diz que nós somos herança de nós mesmos. Então, são crianças no corpinho, né? Mas na alma a gente sabe que tem muita bagagem aí, muito a ensinar também. Então, eu acho que é por aí, pelo menos no primeiro momento, sobre as crianças, Alexandre. O que você acha quando Jesus diz, vinde a mim como crianças? É por aí? Eu lembro de uma situação que eu vi essa semana, e nesses tempos em que a questão do racismo está tão latente, tão tristemente, né, essa situação, uma garotinha branca e uma outra negra. Elas se encontraram, parecia ser uma loja, mas elas estavam, as duas, com uma roupa igual, de uma boneca, né? Acho que de uma Barbie, a roupa a mesma, né? E aí ela olhou e falou, mãe, olha, nós somos gêmeas. Então, ou seja, essa atitude já mostra para nós o que é essa pureza que a gente está aqui falando. Quando essa criança falou, mãe, nós somos gêmeas, pronto, não há mais o que acrescentar em palavras diante disso, né? Nesse momento, Jesus
com certeza sorriu e falou: é isso, gente. É assim que eu estou tentando mostrar a vocês. Exatamente. Olha, que incrível, né? Você falou, sério, Alexandre, eu me arrepiei aqui imaginando a cena, né? Uhum. Porque a mãe deve ter olhado, mas como assim, né? Porque carregam já os preconceitos, as diferenças, ainda que a mãe não tenha, não possa ter, de repente, algum tipo de Exato. preconceito criado, mas nós, assim, a nossa vida, a gente vai carregando certos preconceitos e por mais que a gente fale que não, na nossa linguagem ela tem que ser ressignificada, o nosso comportamento tem que ser refinado, e Morgan Freeman, né? Eu acho incrível quando um repórter perguntou para ele, ele falou assim: o que você acha sobre o preconceito? Eu falei: não acho nada. Quando você acha que isso vai acabar? Quando vocês pararem de discutir essa questão no sentido de mostrar que tem diferença. Enquanto vocês Uhum. acreditarem que tem diferença, né? Enquanto nós não nos enxergarmos enquanto gêmeos, né? Enquanto iguais, essa questão ela se perpetua. Mais uma questão é que Cristo ele acaba com essa questão. Ele fala: olha, vem para mim como você é, e não me importa se você é um, se você é X, se você é Y, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, enfim. É um exemplo e tanto de igualdade, né? Aquela igualdade que a gente sonha em viver um dia. Quem sabe, né, Alexandra? Quem sabe um dia a gente vai ter paz no coração para se olhar e se respeitar todos como iguais, né? Seria Pois tão, tão é, mais fácil. verdade. Vou continuar aqui no nosso bem-aventurados os pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado. Agora já vamos no item 4, o 3 ele era curtinho, é curtinho, e aqui eu continuo. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus com seus 2 filhos e, prostrando-se diante dele, pediu-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? E respondeu ela: ordenai que esses 2 filhos meus se sentem um à vossa direita e o outro à vossa esquerda, no vosso reino. E Jesus replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que beberei? Eles lhe disseram: podemos. E ele continuou: é verdade que bebereis do cálice que eu beberei. Mas quanto a vos sentardes à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim vô-lo conceder, porque esses lugares são destinados àqueles para os quais meu Pai os tem preparado. Poxa, mas aí que reflexão, né? Tipo assim, mas o que esse Jesus está dizendo aí? Quer dizer que eu não tenho, não posso, não vou ter essa capacidade de sentar também ali ao lado, né? E esse pai dele aí, também não é nosso pai, né? Então, assim, dá uma grande reflexão aqui, essa questão de, mas eu gostaria de sentar ao lado do Senhor no seu reino, né? Primeiro, que reino? Verdade, começa por aí, né? Começa por aí. As pessoas não tinham, nós, né? Não tínhamos, na verdade, nenhuma ideia do que ele falava. Hoje, que a questão da espiritualidade, seja qual for a religião, hoje a gente consegue entender o imaterial, o intangível, a energia, a vida que a gente não vê como existente, não só por uma questão de fé, mas porque ao longo do tempo a mediunidade foi explicada, né? Nós fomos sentindo o efeito de tudo isso no nosso corpo, regendo a nossa vida. Nós começamos a olhar melhor as leis que regem o universo e refletindo mais sobre ela, nós vimos uma lógica maior do que a matéria pode explicar. Então, a realidade espiritual, hoje, Alexandre, independentemente da religião que o ser humano siga ou venha ter ou não ter, fato é que a natureza ela explica, né, melhor esses eventos, né, do que os olhos podem enxergar e aqueles intangíveis, aqueles que a gente não enxerga. Então, o reino de Deus hoje, para a gente, a questão da fé na vida futura é muito mais fácil de explicar e de entender, acho que comparando com aquela época. O reino prometido, que vai, cada um segundo as suas obras, por uma das regras que o próprio universo impõe para a gente, né? A lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, quer dizer, por todo esse compêndio de observação da nossa capacidade ampliada de olhar e ver que existe muito mais do que a matéria, acho que hoje, então, fica mais fácil para a gente falar, opa, para eu sentar ao lado de Jesus tem chão, hein? E aí fica a pergunta, como Jesus disse, né? Não cabe a mim julgar se é você que vai sentar ao meu lado direito ou esquerdo ou em nenhum dos dois lugares. É o nosso Pai Criador, conforme as leis, né?
dizer se você tem esse mérito ou não. Quer dizer, a questão da meritocracia espiritual, que nada tem a ver com a meritocracia da terra, é divino. É maravilhoso tudo isso, né? Uma engrenagem perfeita, né, Alexandre? Pois é. E eu fico pensando aqui na questão do tempo, né? De localização. Porque naquela época, né, Jesus estava ali. Olha, nós chegamos tanto tempo depois, Jesus fisicamente não está aqui. Com todos esses exemplos, né? Esses escritos que nós temos acesso hoje do Evangelho, se formos olhar, tá bem mais fácil, né, para nós. E ainda assim nós botamos, parece que a gente faz questão de, conforme a gente caminha, a gente vai jogando uma pedra à frente, né? Parece que nós mesmos colocamos os nossos obstáculos por conta do egoísmo, das ambições, né? Ou seja, às vezes nós também criamos as dificuldades do nosso caminhar. Mas, e hoje nós temos a tecnologia, temos, olha só, Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, falando do Evangelho, sentadinho em casa por conta da pandemia, estamos longe dos estúdios da Boa Nova e da TV em Guarulhos, né? Hoje a gente fala de Evangelho, agora pensa lá, Jesus o quanto andou, né? Por isso que a gente fala assim, tá a fim de calçar as sandálias do mestre, né? Será que a gente, a questão do nosso caminhar, a gente vai conseguir se igualar ao caminhar daqueles que estiveram ao lado de Jesus e aqueles que tiveram a oportunidade de encontrá-lo, né? Pensa, se a gente, nossa, se a pessoa tivesse visto Jesus, eu fui em Uberaba, vi Chico Xavier, falei assim, gente, que coisa, né? Eu vi Chico Xavier, beijei-lhe a mão, ele beijou a minha, muito gentil, né? Quase desencarnei naquela hora. E eu falei, isso é muita humildade. Quem é você, Chico? Claro que, né, a gente coloca, foi um grande homem aqui na Terra, um espírito iluminadíssimo, né? Mas a gente ainda potencializa, né? Fala, nossa, por conta de toda a sua trajetória linda. Então, essa questão da localização, eu gosto de parar e refletir para ver o quanto aquelas pessoas se dedicaram, né? Inclusive para entender o que Jesus queria dizer com as suas falas, como essa aqui, que você ia ficar, poxa, hoje já teria mais um entendimento. E aí, continuando aqui no Evangelho, já vou trazer aqui, a Neta de Araripina também está comentando sobre o nosso Evangelho de hoje. Ouvindo isso, os outros 10 apóstolos ficaram indignados contra os 2 irmãos. Então, Jesus, os tendo chamado para perto de si, disse-lhes, vós sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes têm poder sobre elas. Mas entre vós não deve ser assim. E quem quiser tornar-se maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servidor. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção de muitos. Diz em Mateus 20, e dos itens 20 a 28. A gente lembra aí de Jesus, né, na sua humildade também, lavando os pés, né, dos homens. E quem viu, né, Jesus que se permitiu na sua trajetória, estava ali, tinha o batismo, né? Quem ficava olhando falava assim, mas como esse homem diz que tem um reino, que ele é rei, né? Mas ele está ali lavando o pé do outro, gente. Como um rei vai se permitir isso? Né? Será que esse aí mesmo é o Filho de Deus que a gente está esperando? Mas, né, e aqueles que sentiram e o seguiram? Né? O que foi esse sentimento que os tomou de crer que aquele era realmente o Filho de Deus, né? Exatamente. Esse exemplo de bondade, de humildade, o maior sendo o menor, se colocando na condição de simples, de servo, né? Em nenhum momento Jesus pediu para ser servido, ele sempre serviu. E isso foi motivo também de ira entre os governantes da época, né? Como ele que diz ter, justamente como você falou, ter um reino fazendo todo esse tipo de ação, seja curando pessoas, seja lavando pés, seja, enfim. Isso foi motivo de revolta também, porque de certa forma mexe com a vaidade de um soberano, né? Então, um rei jamais pode. Ele é louco, foi taxado de tantos nomes, né? Jesus, se é uma pessoa que levou muitos nomes na terra, foi Jesus, né? Principalmente pelos governantes da época,
Os fariseus, então, né? Então, a gente é o nosso maior exemplo para lembrar que no frigir dos ovos, na verdade, o que a gente tem de melhor dentro da gente, a nossa melhor versão, mais uma vez, Alexandre, é voltar os nossos olhos para a simplicidade das coisas, né? Porque o espírito realmente ele mora no simples. Quando a gente começa a complicar muito, quando a gente começa a sofisticar demais padrões que são simples, o caminho é frustração, o caminho é o vazio do espírito. A gente não acha profundidade, a gente não acha Deus na superfície, né? A gente acha Deus na profundidade das coisas. E a profundidade é algo que fica e a gente carrega para a eternidade. Deus é muito, muito simples de ser sentido. Ele não precisa ser entendido nem conceituado. Sentir Deus é tão simples, nas coisas mais simples, né? E que bom, hoje, como eu te falei, né, Alexandre, eu vejo as pessoas não gostando mais, meio que repudiando, olhando torto para aquelas pessoas que se acham muito. Tá começando a ser feio, ou mais feio do que sempre foi. E está tendo meio que uma ação social nesse sentido de repudiar esse tipo de comportamento. Nós estamos caminhando, eu pelo menos percebo isso, para um senso de unidade ou pelo menos de igualdade. Isso é fantástico. Eu me sinto privilegiada de poder estar viva aqui hoje, encarnada, nesse sentido, dividindo essa experiência com vocês para poder ver isso. Isso é maravilhoso. Olha, como que a frase "o espírito vive no simples" vai ser o livro que a Raquel vai lançar em breve. Pensa que frase, hein? O espírito vive no simples. Dá um livro, Raquel. Dá para pensar muita coisa sobre isso, é mesmo. E realmente eu creio que também estamos caminhando para isso. Claro que existe aí um desafio muito grande, né? Mas aqueles que estão já caminhando há algum tempo, né? Seguindo as pegadas do Mestre Jesus, fazendo o seu trabalho, a sua reforma íntima, como diz, né? Nós conseguimos olhar de uma maneira diferente daqueles que ainda estão mais no terra a terra, mais nas disputas do poder mesmo, de que o ouro ainda é importante para valorizar ou para quantificar quem você é, mas aqueles que já estão, ainda que nenhum problema ter o seu conforto, não é essa a questão, né? Tenha seu conforto, está trabalhando, seu belo sofá, sua casa linda, nenhum problema, né? A questão é do que a gente faz com tudo isso que a gente tem, principalmente que, olhando lá fora, os simples, que às vezes não tem nada, nem o que comer, nem ninguém, nem uma mão, nem um abraço. Então, assim, não é nenhum problema você ter conquistado o seu conforto, né? Agora, enquanto espíritos que nós vamos nessa jornada longa, né, a gente vai vendo o que nós estamos fazendo disso tudo. Esse encontro que nós estamos nos caminhando, marchando, eu tenho essa esperança de que nós poderemos ter, não sei se veremos ainda, mas alguém tem que fazer para que nas gerações futuras, e futuramente uma dessas gerações nós estaremos aqui de volta, então nós já estamos trabalhando para este mundo melhor, que lá na frente a gente vai reencontrar, né, Raquel? A gente vai reencontrar ainda. E vai ser um grande prazer, né? Não sei como que o Alexandre vai estar, onde ele vai estar, mas a gente vai sentir aí uma afinidade, aí a gente vai ter uma lembrança lá no fundo de valeu a pena. Que gostoso, né? Você quer chamar aí alguma participação, né, querido? Vou falar. Eu espero que nós estejamos aí na nossa doutrina, que tem nos feito tão bem, né? Será que eu anotei lá no livro, na reencarnação, falei assim, mas posso ficar quanto tempo nessa doutrina aí que eu vou encontrar lá embaixo, né? E então, que nos faz muito bem. A neta, que eu disse da neta de Araripina, no Pernambuco, ela diz o seguinte: eu fico triste quando minha fé diminui. Não sei por que isso acontece. Faço o evangelho no lar, todo dia, pela manhã. Aproveito o silêncio da casa, porque ainda estão dormindo. Quando minha fé está viva, eu me sinto tão leve, contente, mas não é tão comum a tristeza. Espero pacientemente que essa etapa passe rápido para eu conversar com Deus. Daí, a neta, ela já se conhece, né? O momento em que ela está mais, como ela disse, no momento que eu estou mais viva, outro eu me sinto mais ali quietinha, mais triste, até porque aqui no plano físico a gente tem todos esses momentos, né? E com essa pandemia, então, quem não está, né? A gente está naquela
esperança, logo passa, a vacina já chega. Aí passam uns 2 dias, aí parece que, nossa, 2 dias, passaram 2 anos, parece, e não veio ainda essa vacina, tudo continua o mesmo. Assim, a gente tem esses sentimentos e a gente está num momento delicado, né? E vamos observar sempre os nossos, principalmente os nossos idosos, nessa questão por conta da depressão, né? Aliás, nós mesmos podemos entrar numa depressão por conta dessa situação. Eu queria sair, eu queria estar entre meus amigos. Eu não posso visitar a minha tia, a minha mãe, meu pai que mora distante, ou minha avó, né? Gostaria de ver, tem gente que está distante dos filhos. Então, realmente, é natural, por conta do momento, disso acontecer, né, Raquel? Super natural. E a gente precisa validar os nossos sentimentos, sejam bons ou ruins. E o legal é que a nossa querida neta, ela já, como você falou, ela desenvolveu uma sensibilidade de auto-olhar e identificar quando ela está bem, quando ela não está bem. Difícil é quando chegam pacientes para mim, né, e de repente as pessoas não conseguem nem dizer o que estão sentindo, como bebês no consultório, né? Onde o médico vai lá apertar a barriguinha para ver onde está doendo, onde ele chora mais, opa, achei aqui onde está doendo mais. No campo dos sentimentos, nós somos assim por falta do autoconhecimento. Nós gritamos, choramos e muitas vezes não sabemos dizer onde mora o problema. Mas o mais legal, Neta, sabe? Eu vou dizer o que funciona para mim todo dia, para não enlouquecer nesse período, que eu sou muito ativa, gosto de ir para cima, para baixo, né? Nossa, minha cabeça não para também, eu tenho que estar criando o tempo todo. Todo dia eu acordo com um propósito, isso me ajuda bastante. Eu não sei se vai te ajudar, mas preencher vazios é a frase da vez, sabe? Preencher vazios. Com o que, minha linda? Descobre. Dançar, pular, sei lá, pintar, né? Fazer um bolo diferente. Eu invento cada coisa que você nem sabe. Nessa pandemia, Alexandre, todos os projetos parados andaram de uma vez. Eu tô que eu não tenho É, mais nem tempo para pensar em mais nada. Olha que fantástico, né? Então, eu fiz da pandemia uma verdadeira oportunidade. Nem sempre é fácil. Às vezes eu olho lá fora, o sol não está, e vem aquele tempo meio cinza. Falo, e agora? E agora é contar realmente com Deus, se encher dele, em primeiro lugar, né? Exercer sua fé. E não confundir falta de fé com uma tristezinha, não. Às vezes não é falta de fé, às vezes é só falta de energia para a gente vencer, reinventar, criar alguma coisa. Então, seja criativa, minha linda. Deus criou um mundo tão complexo e tão cheio de oportunidades para a gente aprender que dá para você, pela tua criatividade, vencer tudo isso dia a dia. Acho que é isso que ele espera da gente, né, Alexandre? Inovação, exatamente. alegria e vida. Viver todo dia é bom demais. É isso aí, Neta. Um grande abraço para você. Aqui no Facebook, nesse horário, bastante gente escreve, né? Deixa eu falar oi pro pessoal no Face também, né? A Ana Cristina, o Bruno Graff lá de Poá, Maria Brites, estou acompanhando em Porto Alegre, Márcia Medeiros, é muito bom estudar o Evangelho, Ana Cristina, Raquel, maravilhosa, a Isabel Cristina também, boa noite, amigos, paz e luz, aqui de Salto Grande, São Paulo, Helena Rosa de Oliveira, Maria Maceiras, muito bom acompanhar esse precioso Evangelho. Maria Esther, de São Paulo. É Maria Maceira, seu nome, Maria Esther está sempre com a gente, né? Verônica Farias, de Sorocaba, junto com o Guedes Júnior. Verônica e Guedes, tudo bem? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa de degustações. E aí eu lembro que tem uma coxinha lá na Real, entendeu? Ai, meu Enfim, Deus. Lá vem o Alexandre com a comida de novo. pandemia, Eu tô a com fome, pandemia, menino. é a Separa segunda com vez que isso. eu falo disso, porque eu sou da degustação, viu? Vão entendendo isso aí. Denise Monteiro, de Patos, na Paraíba, Elo Balta, do Rio de Janeiro, Morena Taquara, Jacarepaguá, Celeste Abrantes, André Luiz Carolo, de Porto Alegre, a Simone Dias de Suzano também com a gente, de Tatuí, São Paulo, a Neuza Maria de Almeida e Custódio Conrado, de Natal. Aí eu vou falando dos outros depois. Bastante gente participa à noite Nossa, aqui, queria né? mandar um beijo Obrigado também mesmo. para todos eles, para a Cris Uhum. também, a Ana Cris está aí. Simone, que saudade, ela sempre mandava mensagem lá na Alvorada, sempre presente. Ó, beijo para vocês, viu? Obrigada pela Simone, participação. Isso é tão gostoso, né, é, Ale? O pessoal tá muito, aí falando, marcando presença, trocando energia, porque é isso que acontece, né? É isso que exatamente. acontece nesse momento no Isso é Evangelho. Muito muito interessante. bacana disso tudo. A gente sempre fala, né? Como seria há alguns anos atrás que a gente não fazia a nossa programação dessa forma,
né? Hoje tem, olha, aqui a gente faz, veio a pandemia, e como que vai fazer agora? Programas ao vivo? Não vai ter. Olha aqui a gente, olha a tecnologia, não é mesmo? Então vamos aproveitar, né? Porque certamente se estamos fazendo dessa forma hoje, muito mais poderemos fazer mais adiante. Vamos continuar aqui, temos tempo ainda um pouquinho. Vou entrar aqui no item 5, que diz o seguinte: num dia de sábado, Jesus tinha entrado na casa de um dos principais fariseus para aí tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes esta parábola: quando fordes convidados para uma festa de casamento, não busqueis logo o primeiro lugar, pois pode haver entre os convidados alguém mais considerado do que vós, e que aquele que vos convidou, ou o mais importante, não venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e que então, envergonhados, tereis de ocupar o último lugar. Mas quando fordes convidados, procurai-vos colocardes no último lugar, a fim de que o que vos convidou e aos outros vos convide para irdes ocupar um lugar de mais destaque. E então isso vos será motivo de glória perante aqueles que estarão na mesa convosco, porque todo aquele que se exalta será rebaixado, e todo o que se rebaixa será exaltado. Lucas 14. Sabe o que eu lembrei? Eu tive que servir obrigatoriamente o Exército Brasileiro, algumas vidas atrás, porque já faz tempo. E aí, lá dentro tinha o estudo do Evangelho. O Coronel Jordão, ele espírita, e ele, naquela salona dele, ele chamava assim, ele ficou sabendo que eu era espírita, ele: filho, você quer participar? Eu fui, claro, sentei lá no último, uma mesa imensa, só eu lá, no final de tudo, e ele: filho, venha mais adiante, sem perder a questão da hierarquia por conta do próprio sistema aqui, mas venha mais próximo. Porque logo eu pensei, tem uma hierarquia. Quem sou eu para ir sentar lá na frente, na cadeira ao lado do coronel? Não, né? Esperei, né? Claro que são duas situações. A humildade ali, ela já é imposta. Você aqui é número baixo, né? Mas essa questão sempre me remete àquele momento. Até porque eu nunca vou sentar lá adiante, lá na primeira fila. Vou sentar no meio ali, onde está, porque eu acho que é mais confortável. Mas se por um acaso acontecer, olha que boa lição para nós, né? Então já temos aqui. Pega o lugar do meio, que assim, se for para você ir lá à frente, se for para ir à frente, você será chamado. Adorei. E o legal aí, que você já delatou, então, você era aluno do Fundão, pelo jeito, né? Como é gostoso o E Fundão, né? também eu fui bastante. O Com o passar Fundão dos anos, da a bagunça. humildade foi chegando, a humildade, nesse caso, de ir à frente, mesmo sem ser convidado, é que eu já não enxergava mais. Eram letras duplas, né? Eu não sabia que precisava óculos, e aí eu tive que passar para as cadeiras da frente, mas só por essa questão. Porque a timidez, eu ficava mais lá, Aham. resguardado, era isso. Você sabe que é uma norma de conduta cívica essa passagem agora, né? Como se comportar em sociedade e não deixar a mãe com vergonha. Jesus ensinou como não deixar sua mãe com vergonha numa festa. Me lembra também, Alexandre, nossa, eu fui criada pela minha avó, então imagina a educação, que não era só do meu pai, era uma anterior, né? Olha, você vai comer aqui antes de ir para a festa. Então eu tinha que jantar antes de ir para a festa. Regra número 1. Chegando lá, você não me faça passar vergonha, porque voltando vai ter conversa. Então a gente já era muito organizado para as festas, né? E lá, lógico, a gente se divertia e tal, mas sempre com isso na cabeça. E Jesus também aqui me fez lembrar o livro Sinal Verde, que André Luiz também dá um monte de lições assim de como se comportar, vamos dizer assim, à mesa, quando você divide o convívio então com vocês. Então, com a sociedade. É muito legal e essa leitura só faz a gente, então, resumidamente, né, Alexandre, falar o seguinte: entrou para um lugar, não quero holofote, né? Entre de mansinho, mais uma vez, se achar demais é feio, tem gente além de você, isso é muito bacana, né, Alexandre?
Muito mesmo. O tempo voou e eu, né, ia acostumado com outro programa que eu vou até o final ali e eu quero mandar um abraço para a Graça de Araguaiana, Mato Grosso. Boa noite, paz a todos e também ao Newton Domingues do Grajaú em São Paulo. Obrigado a vocês pelo evangelho, por levar todos os dias o evangelho e o programa. Eu agradeço profundamente. E assim, até pelo adiantar da hora, eh, eu peço aqui, né, que vocês estejam sempre ligados aí com a espiritualidade e que da prece final seja aqui o nosso abraço a todos vocês, para que vocês tenham uma linda noite e que a espiritualidade esteja ao seu lado no momento da sua dificuldade, do seu desafio, da sua dor e também da sua alegria, porque nos momentos de alegria nós também precisamos, muitas vezes, do apoio dos nossos irmãos espirituais. A alegria, em algum momento, ela passa. Aquele momento, aquele instante alegre, né? E de alguma forma, nesse ir e vir infinito da vida também acontece nesses momentos enquanto estamos aqui na Terra, os nossos sentimentos, né? Muito obrigado, Raquel. Que Jesus abençoe a todos, a vocês que acompanharam aqui o plantão do Evangelho no Lar. Raquel, Obrigada, obrigado. Lê. Um beijo a todos, viu? Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado, equipe FEAL. Até a próxima. Você acompanhou Plantão do Evangelho